Fala galera, tranquilidade? Bom, vamos iniciar uma série de videoaulas sobre os conteúdos mais abordados aí nos principais vestibulares e logicamente no Enem. Estamos chegando aí praticamente na metade do ano, tem vários vestibulares de inverno, e no final do ano, ali, a partir de outubro principalmente, já começa, né galera? Enem, os principais vestibulares como VUNESP, como FUVEST, Unicamp. Então, bora lá, vamos começar com Geografia Urbana. Esse conteúdo é muito quente, muito cobrado mesmo aí, tá, nos principais vestibulares e principalmente no Enem. Beleza? Vamos juntos então, ó. Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se, que assim você vai estar por dentro de todos os vídeos, lançados, tá? Ativa o sininho e curte e compartilha aí para dar uma força pro canal. Beleza? Eu não vou iniciar a aula enquanto você não se inscrever. Se inscreveu? Então vamos lá então. Bora lá. Pessoal, Geografia Urbana então. Bom, temos que relembrar o que significa, tá, o conceito de urbanização. Urbanização nada mais é do que o aumento da população urbana proporcionalmente em relação à população rural. Então, quando isso ocorre em determinado espaço geográfico, em várias escalas, pode ser ali uma cidade, pode ser um estado, uma região, um país, a gente pode então afirmar que está ocorrendo um processo de urbanização. Então, quando numericamente mesmo a população urbana ultrapassa a população rural, beleza? Não confunda, galera, com o conceito de crescimento urbano, que sim, está relacionado, está associado à urbanização, mas não é o mesmo conceito. Crescimento urbano, galera, nada mais é do que o aumento físico mesmo, espacial, tá, da cidade, quando ela realmente cresce fisicamente. Beleza? É uma consequência do processo de urbanização, sim, mas não é o mesmo conceito, como vocês podem ver. Tranquilo? Então fica ligado, tá? Vamos compreender, a evolução da população urbana, tá, no espaço geográfico mundial. Olha só, em 1850, menos de 2% da população urbana, mundial viviam nas cidades, muito pouco. Agora, em 1950, então, 100 anos depois, metade, meados ali do século passado, 30% da população mundial já viviam nas cidades. Agora, quando que realmente a população urbana ultrapassa a população rural no mundo? Quando que isso ocorre? Em 2007. Então, se a gente parar para pensar, ocorreu até de forma mais recente, e decorrente principalmente do que? Industrialização, o êxodo rural, porque as indústrias começaram a gerar emprego e a população começou a se deslocar do campo para a cidade em busca de emprego, melhor qualidade de vida. Então isso foi intensificando ao longo ali da primeira revolução industrial e continuando ali nos séculos posteriores, século XIX, século XX, tá? Lógico, de forma bem diferente no espaço geográfico mundial, de forma bem desigual. A gente vai tratar sobre isso agora. Beleza? Só para terminar aqui, atualmente, galera, 55%, estamos falando nos dias atuais, Atualmente, 55%, vou colocar uma margem aí de 55% a 58% da população mundial vivem nas cidades. Beleza? Bom, então essa evolução, como a gente estava falando agora há pouco, ocorreu de forma bem desigual, bem diferente no espaço geográfico mundial. Tá? Em alguns países ocorreu de forma bem pioneira, tá? Principalmente na Europa Ocidental, decorrente galera, da primeira Revolução Industrial. Tá? Então ocorreu ali primeiramente no Reino Unido e foi se espalhando em alguns países ali da Europa Ocidental, então na França, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália. Consequentemente, o processo de urbanização ocorreu de forma bem ali pioneiro, tá, nesses países. Já os Estados Unidos e Japão, países também potências econômicas, países extremamente desenvolvidos, ocorreu já de forma mais tardia, comparado com esse país da Europa Ocidental. Começou ali, galera, a partir de meados do século XIX, intensificando ali, no final do século XIX e principalmente nas primeiras décadas do século XX, tá? Decorrente da primeira Revolução Industrial, quando chega nesses países, mas principalmente da segunda Revolução Industrial. E lembrando, que a origem da segunda Revolução Industrial foi justamente desses dois países, tá? E destacando ali também a Alemanha na Europa. Tranquilo? E nos países emergentes, de forma bem mais recente, foi a partir de 1950, tá? Então, meados ali do século passado,
né, decorrente da industrialização, quando começa então a industrialização no grupo desses países, lembrando, né, que países emergentes são países em desenvolvimento, são países do mundo subdesenvolvido, mas que começaram a se desenvolver economicamente graças à industrialização, tá? Então, quando que ocorre o processo de urbanização? A partir da década de 50. O Brasil mesmo se encaixa nesse grupo, né, pessoal? O Brasil começou ali, então, a se urbanizar a partir da década de 30, principalmente no governo Getúlio Vargas, né, e intensificando cada vez mais os governos posteriores, destacando o JK e os governos militares. Então, é ali na década de 60 que a população urbana brasileira ultrapassa a população rural. Isso vale para outros países, como o México, como a Argentina, né, e aí outros países do grupo dos emergentes foi bem depois. Então, por exemplo, a China, né, a maior potência industrial do mundo, a segunda maior potência econômica do mundo, a China. Quando que ocorreu o processo de urbanização? Quando que a população urbana chinesa ultrapassa a população rural? Em 2011, pessoal, 2011 para 2012, tá? Então, se a gente parar para pensar, é muito mais recente, tranquilo? Vou dar outro exemplo para vocês. A Índia. A Índia hoje é uma baita potência econômica, né? É o segundo país mais populoso do mundo, mas daqui a alguns anos, né, facilmente vai ultrapassar a população chinesa em população absoluta. Mas a maior parte da população indiana vivem, ainda nos dias atuais, vivem na zona rural, tranquilo? Então reparem que o processo de urbanização num grupo dos países subdesenvolvidos ocorre de forma muito mais desigual, né? Muito mais distinto comparado a alguns países desenvolvidos, tá? Tem país desenvolvido, pessoal, ali, principalmente ali da Europa, né? Vou dar um exemplo, a Bélgica. A Bélgica, aí, de 97%, 98% da população vivem nas cidades. Logicamente que tem a ver também com o tamanho do país, a extensão territorial do país. Tranquilo? Pessoal, vamos falar agora sobre os principais conceitos aí, né, relacionados à geografia urbana, ao processo de urbanização. Tá? Aqui não tem todos os conceitos, porque a gente vai dividir, né, em 2 vídeos, esse conteúdo que é muito abrangente, mas vamos começar com o município. O município é uma unidade territorial que é formada por um espaço urbano, a cidade, mas também é formado pela zona rural. Então o município ele é formado por um espaço urbano, que é delimitado com um perímetro urbano, né? E uma zona rural, tá? Então não confunda município com cidade, beleza? Não são mesmos conceitos. Cidade é relacionado apenas a espaço urbano. Município é a cidade mais a zona rural. Tranquilo? Lembrando que esse município ele vai ser administrado, né, galera, com o poder executivo, que vai ser o prefeito, o vice-prefeito, os seus secretários, e também pelo poder legislativo, né, que é a Câmara Municipal. Bom, e um aglomerado de municípios, né, acaba formando um estado, acaba então formando um ente federativo. Uma metrópole. Uma metrópole nada mais é do que uma cidade grande, né, pessoal? Tá? Então é formado uma cidade muito grande, uma cidade que acaba polarizando, influenciando socioeconomicamente, culturalmente, muitas vezes também politicamente, as cidades adjacentes, as cidades que estão ao redor. Tá? Então geralmente são cidades aí, né, que ultrapassam 1 milhão de habitantes, tranquilo? Bom, quando essa cidade grande ela acaba então unindo, tá, fisicamente, ela acaba ocorrendo um processo de fusão físico entre essa cidade grande com as cidades adjacentes, com as cidades que estão ao redor dela, caracteriza o processo de conurbação. Tá? Então, conurbação é a união física, é a fusão, né, de uma cidade, que geralmente é uma metrópole, mas assim, não necessariamente tem que ser uma metrópole, tem que ser uma cidade grande. Né? Pode ser, muitas vezes, pode ocorrer uma cidade média, tá? Mas geralmente é uma metrópole com as cidades que estão ao redor dela, as cidades adjacentes. Caracteriza o processo de conurbação. Tranquilo? Quando isso ocorre, pessoal, em relação à metrópole, acaba formando então uma área metropolitana. Então, a área metropolitana ela é formada pela metrópole, que acaba polarizando, né, socioeconomicamente, politicamente, culturalmente, as cidades que estão ao redor dela. Tá? Isso aí caracteriza, né, pessoal, a migração pendular. Tá? O que seria migração pendular? Migração pendular é aquele deslocamento de um grupo de pessoas que se dá de forma temporária, né, de forma diária. Tá? Então são pessoas que saem, por exemplo, para trabalhar, para estudar de manhã e vão em direção àquela grande metrópole, que é a cidade maior,
porque tem mais oportunidade, né? E acabam voltando no fim do dia, tá? Então é aquela migração vai e volta, né? Lembra aqueles relógios de pêndulo bem antigo, né, que tem na casa dos avós aí. Valeu? Beleza? Vocês vão reparar esse relógio agora, né? Então, migração pendular, tá? Bom, o que seria megalópole? Megalópole, pessoal, é a união de duas ou mais metrópoles. Necessariamente tem que ocorrer a fusão de duas ou mais metrópoles, tá? Então, as megalópoles são os maiores aglomerados humanos, né, que nós temos aí no nosso planeta, tá? Os Estados Unidos, galera, tem 3 grandes megalópolis, que é o Boswash, localizado ali no Nordeste dos Estados Unidos, né? Caracterizado pela união entre Boston e Washington DC. Temos cidades como Nova York, né, galera, que é o grande centro econômico dos Estados Unidos. Temos ali também Filadélfia. Temos também o Sansan, né, que é lá do outro lado, ali na Califórnia, tá? No qual é caracterizado pela fusão, né, pelo processo de conurbação de várias cidades, destacando principalmente San Diego, mais ao sul ali da Califórnia, ali na Baixa Califórnia, com São Francisco mais ao norte. Temos também o Chippewa, né, caracterizado ali pela união de duas grandes metrópoles, Chicago e Pittsburgh. Tá? E temos cidades também extremamente grandes, né, que são grandes centros ali econômicos, como Cleveland, como Detroit, beleza? Professor, qual que é a maior megalópole do mundo? É Tokaido, tá, pessoal? É lá no Japão. Beleza? Caracterizado então pela fusão, né, de grandes metrópoles, destacando principalmente Tóquio, capital e maior cidade do Japão, com Osaka. Professor, Brasil tem megalópole? Temos uma megalópole. Né? Não é a megalópole que há alguns anos atrás, né, imaginaria, tá, ter. Por quê? Porque os pesquisadores, eles diziam que a chance de o Brasil apresentar uma megalópole, tá, isso há anos atrás, tá, pessoal, seria entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, as duas grandes metrópoles brasileiras, pelo Vale do Paraíba, pela região serrana, mas ela não se consolidou, tá? Então ali ainda ocorrem vazios demográficos. Sim, tem cidades importantes, cidades grandes, como São José dos Campos, Taubaté, e na região chegando já no estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, mas tem vazios demográficos, por isso que não caracteriza uma megalópole, tá? Hoje a gente pode afirmar que a megalópole brasileira é entre São Paulo, Baixada Santista e região de Campinas. Tranquilo? Pessoal, ficamos então por aqui, tá? Vamos deixar aí a parte 2 para um próximo vídeo. Se vocês curtirem, se vocês comentarem, coloque aí, eu quero a parte 2. Valeu? E aí a gente vai falar sobre outros conceitos, como cidade global, como mega cidade. Vamos falar sobre urbanização brasileira, né, quando começou, as principais causas, as principais consequências, tá? Como os problemas ambientais urbanos, problemas socioeconômicos, né, aqui no Brasil. Beleza? Conteúdo muito cobrado, galera. Então atenção, foco, determinação e vamos lá, hein? Bunda na cadeira e vamos estudar, que eu quero a aprovação de vocês. Conte comigo. Valeu! Até a próxima, pessoal!